Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do nosso perfil Casamento Sem Brigas. Para você que está chegando agora, não nos conhece, eu sou a Pátia. Eu sou o Yukias. E aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a restaurar os seus casamentos ainda que estejam à beira do divórcio. Pessoal, para você que está chegando agora, não sabe como é que é o funcionamento aqui do nosso feed, todos os dias da semana nós estamos fazendo live desde o 1º de janeiro, dia 1º de janeiro. Então, 133, eu acho. 133 lives, então todos os dias nós estamos aqui com vocês e agora de forma organizada nós temos uma linha editorial bem clara para vocês que está lá fixada no feed. Segunda-feira é dia de falar sobre como resolver conflitos, o tema de forma geral é conflitos no casamento e aí a gente sempre traz um assunto dentro desse tema para a gente poder debater e trazer conteúdo para vocês. Hoje o tema da nossa live é 6 atitudes que te ajudam a resolver conflitos do casal. Ou seja, conflitos que você tem no seu casamento podem sim ser solucionados. Há uma forma para isso e hoje nós trouxemos 6 formas diferentes que vão te beneficiar. Exatamente. Quando a gente pensa em conflito, né, a gente sempre traz aqui falando que existe uma diferença entre conflito, discussão e briga, né? A briga basicamente é aquele conflito que evolui para o desrespeito. A discussão, basicamente, é o conflito que é resolvido, mesmo tendo opiniões discordantes, mas ninguém desrespeita ninguém. Então, a nossa ideia aqui é sempre trazer formas de você resolver determinados conflitos sem que o desrespeito impere aí na sua casa, né? E quando a gente pensa nisso, simplesmente deixar a vida nos levar, simplesmente falar, eu vou fazendo do meu jeito, nem sempre dá certo. Porque, como nós já falamos também, normalmente os casais não são tão compatíveis quanto eles imaginavam na época do namoro, né? Então é aquele negócio assim, não, nossa, que lindo que essa pessoa tem um temperamento forte, nossa, que legal que ele fica muito calado, só que no final das contas, quando eles se casam, aquilo que achava tão diferente, tão atraente, passa a ser uma coisa que acaba incomodando muito. Oh, raiva desse marido calado, oh, raiva desse marido caseiro. Exatamente, e esse incômodo, por vezes, acaba dificultando na própria resolução de determinados conflitos. Basicamente, um conflito é qualquer ideia contrária, qualquer problema que você tenha dentro de casa, que um acha que tem que ser de um jeito e o outro acha que tem que ser do outro, né? Basicamente, um quer puxar e o outro quer empurrar. Então, temos um problema aí. Então, para a gente tentar resolver determinados conflitos, quando esses conflitos não conseguem ser resolvidos de forma natural, existem algumas ideias, algumas atitudes que a gente pode acabar tomando, pode utilizar para que esse problema seja resolvido dentro de casa. E aí nós vamos lá. O primeiro, partir do pressuposto que você nem sempre está certo é uma coisa muito mais fácil de ser falada do que realmente você agir nesse sentido, né? Porque quando nós criamos a nossa argumentação, quando nós estamos olhando aquele mundo ali, o nosso mundo dentro da nossa casa, e a gente tenta resolver determinadas coisas, a gente já parte do pressuposto que estamos enxergando de forma plena, de forma completa. E o nosso esposo, a nossa esposa, normalmente é aquela pessoa que não enxerga da melhor forma. Na nossa concepção é assim. Cara, ele não tá enxergando isso aqui, não é possível. Como que ele não tá enxergando, Meu né? Deus do céu, o que aconteceu? Tá tão claro, você não entende nada. Às vezes pensa até... Que pessoa burra é essa que não enxerga o que eu tô pensando? Ai, meu Deus, como é idiota. A gente às vezes faz isso. Não, e tem que dar graças a Deus quando os xingamentos só estão na cabeça. Pois né? é. Esse é o problema. Tudo começa aqui. Exato. A gente sempre fala para tomar cuidado até mesmo, né, com esses xingamentos só na mente. Mas quando a gente pensa quando a gente fala nessa questão de colocar em prática, né? E o que então como que eu faço? Como que eu realmente faço isso? Como que eu posso demonstrar que eu posso estar equivocado? Quando você for começar a argumentar, traga exatamente essa frase. Fale exatamente isso. Vire para a pessoa e fala, olha, eu estou trazendo aqui, essa é a minha visão, mas não necessariamente eu estou certo.
mas eu enxergo o mundo desse jeito. E aí você argumente do jeito que você quiser. O problema é que os casais, eles não têm paciência para explicar para o outro o ponto de vista dele. Então você quer muitas vezes impor ao seu esposo, impor à sua esposa aquela sua ideia e você não permite que o outro manifeste a opinião dele ou dela. E isso dificulta muito o diálogo. Por quê? Porque vocês criam uma barreira de conexão emocional, vocês criam uma barreira para vocês tratarem de qualquer assunto. Então pensa aí, se todas as vezes que você vai manifestar a sua ideia, você é interrompido ou você interrompe, a outra pessoa lá do outro lado, quando você for manifestar uma ideia novamente, vai cortar, não vai querer participar, porque ela vai enxergar o quê? Que só você tá certa, que você não aceita a opinião dela, que você nem consegue parar 15 segundos, como outro dia a gente ouviu aqui. Se minha esposa me ouvisse 15 segundos, o mundo acabaria. Por quê? Porque a gente fica focado em falar e não em ouvir e perceber aquilo que às vezes está além da nossa visão, do nosso campo de alcance. Exatamente, perfeito. Não vou acrescentar nada aí não. Então vamos para o nosso segunda atitude. Segunda atitude. Algumas discussões não valem a pena. Isso aqui, para algumas pessoas, normalmente os homens entram mais nisso aqui, né? Ah, não, ele vou ficar calado direto. E para algumas mulheres é aquele negócio, não, eu quero resolver isso aqui, eu quero ouvir a opinião dele. Só que algumas discussões realmente não valem a pena. Por quê? Porque, primeiro, é um gasto de energia muito grande. Segundo, aquele problema, por vezes, ele pode ser resolvido simplesmente com o passar do tempo, né? E, às vezes, a gente não tem a perícia suficiente para discutir determinadas besteiras, por assim dizer, sem um ferir o outro. Então, cabe também uma certa sabedoria em conseguir enxergar aquilo que realmente deve ser debatido. Como que a gente faz aqui em casa, que aí você pode aplicar aí na sua casa também? Quando é algo... Porque nem toda conversa tem que ser aquela coisa assim aguerrida que você vai levar até o fim a ferro e fogo. Não precisa, né? A gente vive parecendo que traz toda a competição lá do mundo exterior para dentro de casa. A gente não compete um com o outro, a gente trabalha como um time. Então, às vezes, vamos supor, uma discussão sobre onde devam ficar os calçados. Ah, eu acho que tinha que ficar aqui. Não, amor, mas aqui é mais fácil. Não, amor, mas aqui é melhor. Não, mas é porque aqui vai ficar desorganizado. É necessário esse nível de diálogo? Não é. A gente pode poupar energia. Se você percebe que não é um diálogo que vai te magoar, que vai te interromper algum raciocínio, que vai te interromper em alguma outra atividade, o que você pode fazer? Abrir mão, parcela de mão daquilo ali e falar, não, amor, tá tudo bem. Não, por mim tá tudo bem. Você vai perceber que o seu esposo, às vezes, vai continuar naquela argumentação. Por quê? Porque pra ele ainda tá no modo combate. E aí, se você fala, não, tá tudo bem mesmo, pode ficar tranquilo, você desaquece. A primeira vez vai ser até uma surpresa, né? Como mas assim? Será que tá tudo bem mesmo? É possível. Mas depois engrena, né? Então é possível a gente abrir mão de todo tipo de discussão que não seja frutífera, que não é uma discussão que vai trazer, nossa, um resultado financeiro, um resultado num hábito, um resultado muito grande, familiar. Não, é apenas algo trivial do dia a dia. Desligar o modo combate. Lá fora, muitas vezes, a gente tem realmente essa necessidade de mostrar que a nossa postura, o nosso posicionamento tá certo, é aquilo ali e ponto final. Dentro do casamento, não precisa. As coisas, elas podem ser pacificadas, ainda que elas não sejam pacíficas. Então, poxa, aquela situação ali tá me incomodando, não tá legal, tá gerando um resultado assim, assim, assado, usa a primeira técnica, vai lá, demonstra que você tá trazendo um argumento lógico, razoável para outra pessoa compreender, né? Se você não tá certo, abre mão dessa parcela de você achar que está certo, dá um passo atrás e fala, não, amor, tá tudo bem. Você quer ir? Não, tudo bem, de boa. Relaxa, né? Agora, você sinaliza. Agora, só para deixar claro, quando a gente fala que nem todas as discussões valem a pena, a gente não tá pregando aqui um relacionamento onde ninguém discuta nada. Não mesmo. Né? Nós já gravamos alguns vídeos aqui falando exatamente sobre isso. Enfrentar determinados conflitos, né? Vencer determinados obstáculos que são gerados ao longo da vida do casal, nos fortalece, né? Acaba fortalecendo como casal e gerando uma aproximação muito maior também. Por isso que eu falei, desculpa, amor, por isso que eu falei aqui coisas triviais que não geram uma repercussão, é coisa do dia a dia. Exatamente. Uma bobeira que poderia virar uma briga, você interrompe ela ali, ó, já corta o mal pela raiz. Sim. Desnecessário. Existem personalidades, né, que são personalidades mais
prontas para o debate o tempo todo e qualquer tipo de assunto, né? E outras simplesmente estão fugindo o tempo todo. Cabe ao casal achar esse equilíbrio ali, né? Entre aquilo que a gente realmente tem que discutir e resolver e aquilo que simplesmente é aquela vontade da agonia, né? Simplesmente não, isso aqui dá para discutir sobre tudo? Sim, dá para discutir sobre tudo. Precisa discutir sobre tudo? Não. Né? E aí a gente vai para o terceiro. A culpa pode ser sua. E o que é isso? Mas não é basicamente a mesma coisa de nem sempre estar certo? Não necessariamente. Por quê? Porque quando a gente fala aqui, quando a gente fala no primeiro, né, você nem sempre tem que estar certo, há uma possibilidade aqui de você simplesmente ceder, mesmo vendo que a sua posição era uma posição mais razoável, razoável, mais eficiente, mas você simplesmente cede. Por quê? Não há uma necessidade para o bom funcionamento do casamento que você sempre esteja certo. Então, algumas vezes a Paty apresenta uma determinada situação, ela apresenta uma certa saída, eu apresento uma outra saída, eu enxergo que a minha saída seria melhor, mas por que não dessa vez ser a saída dela, entendeu? Então, saber ter esse jogo de cintura dentro do casamento, sabendo como lidar melhor com determinados conflitos, acaba trazendo uma certa leveza para o relacionamento. E aí, quando a gente fala da culpa pode ser sua, já é uma situação diferente. Quando eu vou começar a discutir determinadas coisas dentro de casa, lembrar que eu posso ser o culpado daquilo que realmente está gerando um incômodo, traz uma certa humildade, um certo freio na minha língua na hora que eu vou discutir. E o que é isso? Dê um exemplo mais simples. Às vezes aqui em casa, a chave do carro some. Eu tenho sempre certeza que a chave do carro, quando ela está sumida, foi a Paty. Tenho certeza, absoluta. Mas, algumas vezes eu já verifiquei que fui eu mesmo. Então, quando eu me recordo que eu já fui o autor daquilo que me incomoda, perceba que na hora que eu vou perguntar onde estão as chaves do carro, como é que eu viro e falo: oi, gatinha, será que você não viu por aí? Será que por um acaso você não colocou em algum lugar? E justamente porque essa minha forma de falar, esse meu trato, aqui não vem única e exclusivamente porque é uma pessoa que está com a mente lá na frente. Não, é porque eu já cheguei à conclusão que muitas vezes eu gero o próprio problema que tem me incomodado, né? E você que tá do outro lado não precisa virar pro seu esposo e falar: eu falei, tá vendo? Isso, toda vez é desse jeito, eu me sinto culpado. Não, vamos descer, sair desse pedestal de acusador. A gente não precisa trabalhar em pé de guerra com o nosso esposo, com a nossa esposa, né? Isso requer, claro, uma humildade, um reconhecimento de que a gente é ser humano, a gente também erra, a gente também vacila, e se você até hoje nunca vacilou, você pode vacilar amanhã, né? Mas aí prazer em te conhecer, eu quero muito te conhecer, entendeu? Se você não vacilou, muito provavelmente você não tá prestando atenção em tudo que está acontecendo dentro da sua casa. Aqui em casa a gente tem uma certa brincadeira que é a mão invisível, né? O que é a mão invisível que a gente fala aqui em casa? Que são determinadas coisas que em algum momento eu já pedi para a Paty e ela já pediu para mim 1.500 vezes, eu já pedi umas 2 ou 3 para ela, e aí a gente chega à conclusão que é mais fácil resolver por conta própria do que ficar insistindo naquele negócio. Só que aí, para quem não está ouvindo a reclamação mais, parece que, poxa... Resolveu. Parece que a pessoa simplesmente falou assim: não, eu consegui resolver, eu não faço mais isso aí. Na verdade, você só não vê o resultado, né? Na verdade, o outro está fazendo por você. Então, eu vou dar um exemplo. Imagine que a Paty sempre reclame que eu deixo os tênis aqui no meio da sala. Vamos dar esse exemplo. Aí, eu passo a ver que a Paty nunca mais reclamou dos tênis. De vez em quando eu deixo o tênis no lugar certo e eu falo: nossa, eu evoluí, eu acertei nessa aí. Só que o que eu não estou percebendo é que ela tem retirado os tênis sem falar nada. Imagine que eu tenha virado para ela e falar: olha, deixe sempre tal porta fechada. Aí nunca mais eu reclamei, ela vai chegar à conclusão: eu realmente estou deixando aquela porta fechada, porque o Kias nunca mais reclamou. Só que na verdade eu cheguei à conclusão que é mais fácil fechar a porta do que fazer a reclamação. Então essa mão invisível, ela traz pra gente, quando a gente não percebe que ela existe muitas vezes dentro do nosso lar, ela traz pra gente aquela ideia de que a gente não erra. E aí, quando a gente parte desse pressuposto que a gente não erra, a gente fica muito mais
duro, né, rígido com o nosso esposo ou com a nossa esposa quando ele erra. Pronto para apontar o erro do outro e não enxerga os próprios erros. Então, reconhecer que a culpa também pode ser sua é um grande passo, um avanço assim gigante para um bom funcionamento de um casamento. Essa é uma atitude que você não pode deixar de fora, tá? Exato. E aí a gente vai para o outro que tem muito a ver com esse exemplo que eu dei, né? Que é você pode ter entendido mal. Nós já falamos algumas vezes em algumas lives aqui que cada um vem de uma determinada cultura, teve uma determinada criação. Então, determinadas palavras que são faladas, né, dentro da casa da parte e dentro da minha casa tinham significados totalmente diferentes. Então, lá em casa, se alguém falasse que o outro era fresco, era um negócio... A pé comia. Exato. E aí, no caso, lá em casa também tinha uma palavra que na casa da parte não tinha muito problema, que era a questão de cara. Falar alguém falar, o cara, entendeu? Tipo... Lá em casa a gente nem usava esse linguajar do então, cara. Cara lá em casa era um palavrão. Uma vez, quando eu era adolescente, eu tava estudando e eu usei, meu irmão me perturbou, e eu peguei e raiei com ele, eu não sei o que eu fiz, eu não lembro. E aí meu pai veio bravo, ver o que era. E eu falei, é esse fresco, menino. Aí. Eu só não levei uma pisa, gente. Eu só não levei uma pisa porque eu tava estudando. Mas só do meu pai ter brigado comigo, eu já tremia todinha. Eu nunca mais estudei, né? Naquele dia. Porque o medo foi tão grande, assim. Eu nem tinha noção do que era. Até meu pai tratar aquela situação daquela forma. Eu falei, meu Deus do céu. Então, eu nunca mais utilizei essa palavra. Mas é exatamente isso. Outras casas, você falar fresco, frescura... Tá tudo bem. Então, às vezes, o seu esposo é justamente essa pessoa que você pode, uma vez, por exemplo, chamá-lo de fresco e isso pra ele ser o fim da picada. Vou dar um exemplo. Entendeu? Um exemplo prático aqui. Que eu até te falei. Acho que já tem um tempo que eu te falei isso. Chamar de senhor. Então, por exemplo, eu viro pra parte e falo assim, você pode fazer tal coisa pra mim? Ela vira e fala bem assim, posso sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. O sim, senhor, pra mim, na minha criação... era um indicativo que as coisas não estavam boas. Era ofensivo. Isso, então assim, é como se fosse um tom irônico, entendeu? Então, falar o senhor é um indicativo que a gente tem que resolver alguma coisa. Perceba que se você não tem a oportunidade de conversar sobre esse assunto, se você não sabe que existem certos ruídos na comunicação, uma simples palavra dessa já muda o clima ali e aumenta, muitas vezes, a tensão num determinado conflito. Uhum. Simplesmente porque houve um mal entendido. Uhum. A gente parte do pressuposto que durante a comunicação não existem ruídos. E o que você quer dizer com ruído? Basicamente é aquilo que atrapalha entre aquilo que eu falo e aquilo que chega na cabeça da parte. Exato, uma coisa sai daqui, outra coisa chega aqui, ó. Exatamente. A gente acha que não tem isso. Por quê? A gente fala o mesmo idioma, a gente viveu mais ou menos na mesma região, então você parte do pressuposto que tudo que você fala entra na cabeça do seu esposo ou da sua esposa do jeito que você planejou. Só que isso é falso, né? Então, entender que eu posso compreender mal traz pra gente aquela precaução, aquele cuidado na hora que a gente vai responder de forma dura, né? E outra coisa que é interessante é você perceber que sempre há coisas para conhecer sobre o nosso esposo ou sobre a nossa esposa, gente. Olha só para vocês verem, uma palavra pode modificar toda uma situação de um conflito que vocês estão tentando resolver ou gerar um conflito muito grande. E isso só acontece por quê? Porque você não tinha um conhecimento prévio de que aquilo ali incomodava, de que aquilo ali tinha um significado X e Y para você. Né? E para o seu esposo outro significado. Então, quando a gente fala aqui que a gente se tornar amiga do nosso esposo é importante, solidifica a relação, traz uma certa segurança para a gente, isso realmente vira o jogo? É porque vira. Tem possibilidade da gente fazer isso, se aproximando, conversando, dialogando, a gente gerando todos os dias esse tipo de conexão. E assim a gente vai fechando portas, né? Para que uma briga venha acontecer, para que um divórcio venha acontecer, coisas desse tipo. Beleza. A gente vai pro quinto, acho que é o quinto agora. Quando a gente fala aqui, direto a gente fala que, olha, a gente sempre indica um livro chamado Quando Pecadores Dizem Sim. E várias e várias vezes vocês vão ouvir a gente falando aqui que são dois pecadores que resolveram se casar e que
vão caminhar em direção ao céu e vão caminhar juntos, mas são pecadores. E quando a gente... Vou até fazer uma parte aqui, que eu tô até pensando em fazer uma série de conteúdos com esse livro. Quem gostaria? Se vocês forem colocando aqui sim, gostaria, eu vou saber melhor se vocês têm interesse em ter esse nível de conhecimento, gente. Muito legal esse livro, é um livro super importante, todo casal deveria ler. Mas como a gente sabe que o tempo de vocês é corrido, a gente tenta trazer aqui as coisas da forma mais mastigada possível, mais palatável, a forma mais simples de vocês aplicarem. Então, eu tô pensando aqui em fazer um conteúdo assim exclusivo só para quem quiser realmente participar. De repente, até um grupo fechado aí das amigas, né, cristãs, pra gente poder trabalhar esse livro quando pecadores dizem sim. Vocês vão ver o tanto que isso vai melhorar a relação de vocês. E é legal mesmo. Com licença, gente. Gente, a pessoa faz uma live com o controle na mão e fica aqui, ó. Eu não dou conta, eu não me concentro, eu tô que aponto pra ele e ele não para. Então, tem que pegar da mão do coleguinha. Com licencinha, coleguinha. Eu não tô entendendo que você tava apontando o tempo todo. Então, a questão é a seguinte, quando a gente fala dos pecadores, né? Quando a gente fala que somos pecadores, não é simplesmente um jeito bonitinho de falar, eu sou imperfeito, eu tenho minhas falhas. Não, nós temos falhas graves. E aí, lembrando disso, considerando isso, vem o nosso quinto ponto, salvo engano, eu acho que é o quinto. Isso, nosso quinto ponto, que é, talvez, nessa discussão, ou no enfrentamento desse conflito, você pode estar sendo ou mesquinho ou orgulhoso. E o que é isso? Mas por que você está falando da questão do pecado? Porque quando a gente vai medir o outro, a gente sempre utiliza uma régua moral muito perfeita. E essa régua moral normalmente parte da gente, né? Então eu viro e olho para a Paty com um determinado olhar, entendendo que ela tem muito a melhorar. E esse muito a melhorar é tentar chegar no meu nível. E aí é lógico que a gente não fala isso, mas a gente age muitas vezes desse jeito, Sim. né? Dificilmente a gente tem a capacidade de virar e falar bem assim, nossa, será que eu estou sendo egoísta? Né? Recentemente eu estava conversando com a Paty e eu falando exatamente sobre isso. Eu falei assim, eu falei uma determinada coisa, contei uma determinada situação, eu falei, amor, será que eu estou sendo egoísta nessa situação? Aí ela levemente balançou a cabeça, falou assim, eu entendi então. Assim, ela foi tranquila, que ela não quis falar, mas... Não era uma situação afeta nós dois, mas aí... Acho que ele esperava a resposta, não, amor, não tá não. E aí eu esperava mesmo. Não, e aí amor, eu falei... Eu esperava a resposta assim, você, egoísta? Não, você jamais. Mas é interessante, por quê? Porque... O choque. Porque é muito fácil a gente perceber, somos imperfeitos, somos pecadores, temos que melhorar. Só que na prática, quando você vai tentar ver isso no dia a dia, quando você está exaltado ali porque você quer que a sua opinião prevaleça, quando você quer resolver determinada coisa dentro de casa, quando uma coisa não está encaixando do jeito que você queria, você nunca pensa bem assim, poxa, será que aqui não está... O que está sendo ressaltado aqui não é exatamente... O meu eu, né? O meu eu, um pecado, ou o egoísmo, a mesquinharia... E entender isso, lembrar disso, antes da gente começar uma determinada discussão, ou até mesmo no meio dela, traz um certo freio sobre nós. Traz também uma certa empatia, quando a gente é tão apto a enxergar a falha do outro, né? Então, quando você olha para sua esposa e vê que ela tem tantas falhas, será que não é aquele momento que você fala assim, opa, pera lá, será que ela também não está olhando do outro lado e vendo as falhas que eu também tenho? A Bianca colocou aqui, descobri muitas coisas que eu poderia ter, feito, né, diferente, tarde demais. Bianca, sabe por que não é tarde? É engraçado isso, porque a gente fica parecendo que já tá no final da vida, né? Não, você não tá no final da sua vida. Provavelmente você vai se relacionar de novo, você vai encontrar uma outra pessoa. Então, aprender e se preparar para quando outra pessoa surgir na sua vida. Eu não sei se o seu casamento, ele hoje ainda é reatável ou não. Mas para quando você ter a oportunidade, aplicar e não cometer os mesmos erros. Sim. Então, o aprendizado, ele nos coloca numa posição de humildade, que a gente para pensar que não sabe tudo, que sempre há algo a aprender, sempre há a possibilidade de mudar e de melhorar, né? Não é porque um dia eu cometi um erro lá atrás que eu preciso permanecer nesse erro. Todos os dias a gente tem a possibilidade ou de evoluir ou de involuir. Andar para frente ou andar para trás. Subir ou descer, e a opção é nossa, né? Então, quando a gente opta por reconhecer que, poxa,
descobrir que várias coisas eu poderia ter feito, significa que você deu o primeiro passo. Você viu que você não sabe de tudo, que tem muitas coisas a aprender. Que eu posso fazer diferente é um segundo passo. Há uma possibilidade, há uma nova hipótese, há uma nova oportunidade. E que daqui pra frente eu vou fazer tudo diferente. Tá ótimo. Esse é o caminho mesmo. A gente não pode se contentar ou se esquecer de melhorar. E se esquecer, que eu falo, é como se você se esquecesse mesmo. Se colocasse num cantinho e falasse, não, fica aí. Você não merece mais ser feliz, você não merece mais encontrar um príncipe encantado, você não merece mais encontrar um varão de Deus, porque você cometeu erros no passado que fizeram um dia seu casamento não funcionar, acabar. Não tem isso. Todos os dias a gente tem essa nova possibilidade, é isso mesmo que Deus quer da gente. A vida, a gente sempre fala que a vida conjugal é um processo, ela não é um fim. Eu não chego aqui no ponto de felicidade, fico imóvel e vou ficar feliz pro resto da vida. Não. Todos os dias temos essa possibilidade de amar, de fazer dar certo, de dar o nosso melhor, de glorificar a Deus com a nossa vida. Ah, Paty, não tá fácil. Não tá. Tá doendo, dói, machuca, uma crise é ruim, é péssima, né? Mas aí eu posso ou andar pra frente ou andar pra trás. Eu não fico parada nessa linha. Nesse jogo, a gente não fica como um pino de um jogo parado. Ou a gente vai pra frente ou vai pra trás. E que a nossa opção seja sempre ir pra frente, né? Pra trás nem pra pegar impulso. É isso mesmo. E a gente vai pro nosso sexto e último aqui, que é esteja disposto ou disposta a assumir a responsabilidade. E aqui, assumir a responsabilidade é exatamente você virar em dois aspectos, né? Você realmente ter coragem de falar, olha, temos um determinado conflito, eu tenho interesse em resolver, muitas vezes eu não me expresso bem, eu não sei como falar da melhor forma para você. Perceba que quando você faz isso, você não está simplesmente demonstrando uma fragilidade, você está sendo responsável. Você está puxando a responsabilidade para você e falando, olha, eu sei que nós temos esse problema aqui, do jeito que está, eu não sei exatamente como resolver. Se você puder me sugerir alguma coisa, eu gostaria de ouvir como é que você enxerga essa situação. E quando um dos dois acaba fazendo isso, você já tem a oportunidade de ter uma aproximação em relação ao outro. Porque, por vezes, aquela condição de um contra o outro vai ficando tão comum dentro da sua casa que quando você fala bem assim, quando você abaixa a guarda, quando você vira e fala, olha, eu quero resolver isso aqui, mas eu não sei como, você diminui isso, né? Você desarma, né? O seu esposo que também estava ali na defensiva, já pronto para o ataque, né? A live de ontem que a gente fez foi muito legal, a gente trouxe alguns assuntos nesse sentido aqui também, que se você não assistiu, tá aqui com a gente, assiste a live de ontem também, porque a gente trouxe alguns ensinamentos nesse sentido. Acho que foi antes de ontem. Antes de ontem? Que ontem foi das mães. É verdade, antes de ontem, gente. E aí a gente tava falando justamente disso. A gente sempre traz aqui a conversa com vocês de que quando um casal está em crise, não é culpa de um ou culpa do outro. A gente, quando está em crise, a gente não fala em culpa, a gente fala em parcela de responsabilidade. Por quê? Porque o momento atual do seu casamento diz respeito a você e ao seu esposo. Você não é casada sozinha, seu esposo não é casado sozinho. Então, ambos têm parcela de responsabilidade. Quando a gente olha para trás e fala, deixa eu entender, dentro desse panorama, qual é a minha responsabilidade, você tem mais possibilidades de melhoria. Por quê? Porque você se enxerga, é como se fosse um plano e você se deslocasse para cá e ficasse olhando de forma panorâmica para essa situação. Então, você se enxerga aqui, ó, olhando como se estivesse num avião. E aí você fala, eu me equivoquei nisso. Não me equivoquei. Meu esposo que se equivocou, mas eu posso melhorar a minha fala nesse aspecto, nesse. Mas não é, o meu problema não é de fala. O meu problema vamos supor, não consigo escutar. Então eu preciso ouvir isso. Não consigo aceitar as opiniões dele. Então eu posso aceitar opiniões nesse sentido. Perfeito. Percebe que quando você se desloca, você olha pra você e assume uma parcela de responsabilidade. Não é virar e falar assim, não, a culpa desse problema é só minha, ponto e acabou, eu não tenho o que fazer, ou eu tenho que melhorar tudo sozinha, não. Mas o seu poder de influência tá aqui. Você se enxergar dentro da situação como alguém que também é responsável por ela. Então, se tem uma situação equivocada acontecendo,
a parcela de responsabilidade de ambos. Qual é a sua parcela de responsabilidade? Onde que é aquele ponto de apoio ali que você pode melhorar? Onde que é aquele ponto que você tem que deixar de fazer ou de agir naquele sentido para que aquela situação comece a melhorar? Muitas vezes, uma situação ruim, ela só requer de você um pontapé inicial para ela começar a dar certo. Só que o orgulho da gente não deixa, o ego da gente muitas vezes não deixa. Por quê? Porque a gente quer estar sempre certo. E a gente quer estar sempre certo por quê? Porque a gente traz isso lá de fora. Lá fora, muitas vezes, a gente não parecer vencedor é ruim. Parece que as pessoas não vão te respeitar. Dentro do seu casamento não tem esse clima bélico, não é pra ter. Dentro do casamento vocês têm que lembrar que vocês são uma equipe. Se um tá ruim, o outro tá ruim. Se um tá bem, o outro tá bem. Se um caiu, o outro levanta. Se os dois caíram, os dois vão arrumar um suporte para conseguirem uma solução juntos e resolver aquilo ali, né? Não é um estando em pé empurrando a cabeça do outro para baixo para o outro comer terra. Não é isso. Então, não funciona dessa forma. Então, quando a gente começa a assumir essa parcela de responsabilidade e enxergar isso, gente, a vida fica mais leve, né? Com certeza. Porque não é porque, nossa, parece que eu tô me rendendo. Não. É porque eu não preciso discutir sobre qualquer problema, eu não preciso me estressar com qualquer problema, eu não preciso tentar solucionar toda e qualquer coisa a ferro e fogo. Às vezes um simples diálogo, tá bom, não, beleza, vamos fazer assim, da próxima vez a gente faz assado. Resolve, ponto final, toca para a próxima situação da vida 2. Perfeito. Certo? Gente, mais alguma questão, alguma pergunta? Então, a gente trouxe aqui hoje essas 6 atitudes, vamos recapitular aqui uma a uma. Você que chegou agora, depois assiste a live inteira completa, porque trouxemos aqui 6 atitudes que vão te ajudar a resolver os problemas, os conflitos que você tem com o seu esposo, ou com a sua esposa, né? Que a gente tá com muito seguidor homem aqui também. Primeira coisa, você nem sempre precisa estar certa. Segundo, algumas discussões não valem a pena. Terceiro, a culpa também pode ser sua. Quarto, você pode ter entendido mal, compreendido mal aquela situação. 5, talvez você esteja sendo mesquinha, orgulhosa, e aí há pontos a melhorar, né? Pra gente melhorar. E 6, esteja sempre disposta a assumir a responsabilidade pelo seu papel dentro do seu casamento, dentro de uma situação de conflito. Qual é o seu papel? Seu papel é tacar fogo no parquinho e sair correndo? O seu papel é você agir como um bombeiro e apaziguar a situação. Ficou alguma dúvida, gente? Olha, é um prazer a gente estar aqui mais uma vez com vocês. Que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso, uma semana abençoada. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui na próxima live. O tema de amanhã é o que, amor? Amanhã é sobre sexo e amor. Pois é, não percam a nossa live de amanhã, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, alguma pergunta, alguma sugestão de tema, deixem que gostaria de ser respondida em alguma das nossas lives de sexta-feira. Deixe lá nos comentários, a gente vai deixar essa live salva. Todos os dias estamos deixando as lives salvas para vocês poderem assistir, às vezes chegaram depois, às vezes querem mostrar pro esposo ou pra esposa, querem dialogar sobre algum assunto. A gente sempre fala que as lives que a gente traz são lives que também possibilitam vocês de conversarem, de terem um assunto novamente com o esposo, que não seja a internet, que não seja a tragédia do Rio Grande do Sul, que não seja uma questão política, né? Outros assuntos para enriquecer mesmo esse momento de convívio de vocês, tá bom? Gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.